Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, né? Alguns probleminhas aconteceram, mas estamos aqui agora para bater um papo super legal nessa noite. Eu estou aqui com o Alexandre, vou pedir para ele se apresentar para todo mundo. E aí, Alexandre? Olá, obrigado, Bárbara, pelo convite. Então, eu sou engenheiro há mais de 10 anos e achei legal o convite para poder falar sobre liderança, apesar de eu não ser totalmente alguém que seja basicamente da gestão e de líder, mas porque passei por várias experiências, entre elas algumas também que envolve liderança e vai ser legal aí tirar as dúvidas e falar um pouco dessas experiências diversas em várias empresas com tipos de gerenciamento e formas de trabalhar diferentes. Ótimo. Você pode citar um pouquinho da sua carreira para a gente saber Sim, já sim. por onde você passou? Sim, então, eu comecei trabalhando em Belo Horizonte começando na área de web já, em algumas startups e agências de publicidade e depois em agências digitais. E aí eu trabalhei um bom tempo também numa startup em Belo Horizonte, em que eu tive a oportunidade de ser líder técnico. Ela era inglesa, e aí depois eu me mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar na Globo.com, onde eu também tive diversas experiências em relação a desenvolvimento, né, também e processo, que aprendi bastante sobre o desenvolvimento ágil. E aí, depois da Globo.com, depois de 7 anos, na Globo tive várias equipes e partes, entre elas, eu tive também a oportunidade de palestrar no evento aí do SET sobre desenvolvimento também. E depois da Globo.com, eu tive uma oportunidade de vir trabalhar na Europa, numa empresa chamada Tradeshift, que é de business to business, e aqui trabalhando como engenheiro de software. Estou desde então e agora atualmente estou indo trabalhar em outra empresa aqui também, que eu recebi uma outra oportunidade. A empresa se chama-se Trustpilot, trabalha com avaliações de produtos de usuários e também ela é mundial, atua em vários países. E aí aqui também, né, tô tendo uma experiência na Europa de trabalho com a cultura de trabalho totalmente diferente. Então é bem legal também de avaliar as diferenças entre diferentes empresas, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, isso é um pouco da minha experiência. Fora do trabalho, tem um pouco também da parte como empreendedor, a parte de startup também, que eu gosto bastante. E atualmente eu estou trabalhando em um projeto que se chama GitPay, em que desenvolvedores, eu trabalho com desenvolvimento distribuído, sendo um líder técnico, então clientes têm demandas para os projetos, e aí tem uma comunidade de desenvolvedores em que eu atuo de forma distribuída, gerenciando equipes de forma remota. Tá bem no começo, mas tá bem legal, tá dando certo, e aí eu tenho essas iniciativas fora do trabalho, mas que tem a ver com o trabalho também, para poder praticar um pouco dessa parte de empreendedorismo. Legal. Só aqui, gente, que curiosidade, que horas são aí? Aqui são 10h45. E agora eu estava falando agora há pouco com o seu colega e aqui escurece cedo nessa época do ano. Então, 3h30 já está ficando de noite. Então, a impressão de que está à noite já há muito tempo. Mas melhora com o tempo, aí vai chegando em junho, vai ficando mais... A noite, o dia dura mais. Então, 10 horas ainda é dia aqui, por volta de junho. Então, os dois extremos. E aqui, com horário de verão, ainda é dia. 19h45, tá? 19h45 tá dia. Legal. Tomei um choque, porque eu cheguei aqui tem menos de uma semana que eu tava aí, então é chocante. Então, vamos lá, né? Vamos falar do que todo mundo está aqui, ansioso para ver, para saber. Eu queria que você falasse, assim, primeiramente, de um modo simplificado, o que é liderança para você? Então,
esse significado muda, né, mudou bastante com o tempo, porque eu, na minha carreira profissional, tive vontade de ter, né, sempre a gente tem de como virar gerente e trabalhar, ser líder e tal, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser, o termo em si significa, tentando resumir o máximo, seria alguém que influencia as pessoas de forma natural e trabalha como um porta-voz. Eu inicialmente achava que era a pessoa que realmente geria e que, digamos, comandava um grupo de pessoas, mas a palavra comandar tornou-se algo muito pesado para a liderança. A liderança tem algo mais natural, em que as pessoas espelham e por uma causa comum, o líder é quem consegue atrair essas opiniões e consegue mostrar um caminho comum para pessoas também que não têm a mesma opinião. Então, ele atua de uma forma, digamos, mais psicológica na pessoa em que ela exerce essa influência. Então, a liderança, de um modo geral, para mim, seria isso, conseguir levar as pessoas junto com ela em torno de um desejo comum. Entendi. E aí você acha, então, que a pessoa meio que ela é um líder nato ou ela pode se desenvolver um líder? Eu acho que os que são líderes natos, ele começa a atuar isso desde sempre, só que eu acho que é algo a ser mais desenvolvido, porque os natos que de forma precoce acabam querendo exercer influência, ele percebe que muitas vezes ele pode falhar, e a pessoa que desenvolve essa liderança, ela vai adquirindo isso de acordo com as oportunidades, e uma palavra para mim chave em relação a isso é amadurecimento. Então, para a pessoa ser líder, ela tem que amadurecer isso e passar pelas experiências. Por isso que tem aquela grande questão, né? Como que a gente vai colocar alguém como líder se ela nunca foi líder? E aí ela não tem talvez o amadurecimento que um líder que passou por vários problemas, várias situações, ele consegue, numa próxima vez, sendo líder, pegando aí no caso do desenvolvimento de projetos, sendo líder de equipes diferentes. As pessoas que nunca foram líderes têm que passar por essa experiência. Então, tem gente que é líder nato, que tenta exercer essa liderança, mesmo não tendo, digamos, culhões para isso. Então, ele enfrenta isso mesmo sem ter o amadurecimento, mas às vezes ele de forma muito forçada, tenta ser e acaba não conseguindo, se frustra, mas com o tempo ele pode ver o poder que ele tem de influenciar. Então, assim, tem que ter um amadurecimento bom para conseguir influenciar as pessoas sem agredi-las, ou ser muito forte naquilo que você quer. Tem que tentar de uma forma mais suave. E minha experiência em empresas trabalhando assim foi que realmente gerentes que trabalhavam dessa forma acabaram por ficarem frustrados. Isso aconteceu bastante quando eu comecei a trabalhar com Scrum, que é uma metodologia ágil e que tem uma ruptura do modelo tradicional de gerenciamento. Então, trabalhando com Scrum, teve muitos gerentes que existia uma influência, digamos, mais autoritária no modelo de projeto normal, ele passou a perder esse papel num ambiente Scrum, de que você tem que ouvir todo mundo, onde o desenvolvedor tem, digamos, um poder de decisão maior, que não tem uma hierarquia muito verticalizada. Então, ele precisaria, digamos, desenvolver essa influência. Ela continua trabalhando no que ela faz. Ela não tem uma profissão de líder. O líder não é uma profissão. Já o gerência já existe uma profissão para isso, que é o gerente. Então, se o gerente quer ser líder, aí é uma coisa que muitas vezes se mistura e que pode ser bom, mas em certas situações ele usa a gerência para liderar de forma forçada, e não é um caminho legal. Ele tem que naturalmente também conquistar essa liderança. O mundo ideal seria os gerentes serem líderes, então. Alguma coisa assim. Mas ele conseguir ser líder sem por acaso, assim, porque quando um gerente fala, aí você vai ser o gerente.
Então, as pessoas passam a vê-lo como líder, mas ele não necessariamente conquistou essa confiança. Eu tive uma experiência, assim, trabalhando em Belo Horizonte em uma startup em que a gente não tinha gerente. E aí a gente tinha o líder, mas não necessariamente isso acontece na prática. Então, assim, o líder, o ideal seria o líder ser gerente, porque você tem, né, digamos, dois em um. E o líder não é. Mas o líder pode ser dissolvido, digamos assim, em qualquer parte. Pegando uma banda como referência, eu gosto sempre de fazer analogia, seria. A gente já viu que, por exemplo, para ser vocalista, a pessoa não precisa necessariamente tocar um instrumento. Mas aí você já viu até em bandas uma coisa que você acha até esquisito, um baterista sendo vocal. Mas é tipo isso, ele está exercendo o papel ali de coordenando e bateria é o mais difícil, mas o baterista também pode ser um vocalista. Então, assim, qualquer membro da equipe pode passar a ser o líder. Muitas vezes, dependendo da natureza da empresa, até um designer é meio que o líder. Se a empresa é muito voltada, por exemplo, à experiência do usuário, então a voz do design, às vezes, vale mais a dele e passa a exercer uma liderança maior. Então, assim, isso acontece de forma natural e você tem que deixar naturalmente, não posicionar isso sempre num gerente, porque o gerente acaba ficando com a figura natural de ser líder e não é sempre quem deveria ser, ele deve conquistar isso. Entendi. Qual que é a correlação assim, que você vê entre a liderança e a motivação? Prover motivação. Diretamente proporcional. Então, pegando a motivação de quem está sendo liderado, quem lidera exerce justamente essa influência natural nas pessoas ali que ele está exercendo essa liderança, e ela pode ser tanto positiva como negativa. Aí, a liderança, se a pessoa passa a espelhar em outra, como, né, aquela que centraliza as decisões tanto boas quanto ruins afeta como um todo. Então, as decisões ruins em que leva o projeto para uma situação que não é o caminho, digamos, feliz, acaba afetando negativamente a motivação das pessoas, porque elas passam a acreditar nesse líder. E, na verdade, precisam acreditar no projeto. Assim, então, assim, o caminho da motivação tem que ser focado no projeto e não na liderança de alguém. E aí acontece isso muito, de você ter que agradar o gerente ao invés de agradar o projeto, e o projeto às vezes tem caminhos mais difusos, dependendo do planejamento, mas você só tem conhecimento do projeto centralizado nesse gerente. Então você quer agradar, você quer fazer uma coisa que você se motiva por estar né, entregando com sucesso algo que você se comprometeu para alguém. Mas, na verdade, o caminho da motivação está para você entregar por uma causa, né, que está além dessa pessoa que está recebendo isso. E aí, às vezes, essa pessoa tem uma expectativa diferente. Então, assim, a relação para mim é bem direta. O líder exerce influência tanto positiva quanto negativa, dependendo do caminho que o projeto toma, e aí acaba esse caminho acaba definindo a motivação de uma equipe inteira. Mas o líder tem que ser a pessoa em que consiga não deixar que isso se torne negativo. E é o que acontece muito, que é a falha, a equipe falhar para entregar alguma coisa, falhar para cumprir um objetivo. Isso não deve ser visto como algo negativo, e tem muito isso. Os líderes chegam e falam, o líder não, né? O gerente, muitas vezes, de que se o projeto falhar, ele está falhando também. Então, ele depende do sucesso do todo da equipe para poder também, né? Porque é igual o técnico de futebol, né? A pessoa culpa o técnico se a equipe perder um jogo, e nem sempre é assim. E o técnico é aquele cara que dá motivação. Então, estão bem diretamente relacionados, porque é aquele que te motiva. Mas equipes que são mais gerenciáveis, ela preza mais pelo fim do que pelo meio, que é alguém que precisa estar satisfeito com o produto. Não adianta o gerente estar satisfeito
ou líder, e os usuários não estarem, os usuários acabarem não satisfeitos com a entrega do produto final se você está trabalhando num projeto que é um produto para o usuário. Essa história, né, de, querendo ou não, líderes constitui motivação, né, nas pessoas que estão ao seu redor ali, né, eles estão tidos como exemplo. Mas como eles podem causar motivação em si mesmo? Eles se automotivarem, assim? Porque eu já vi casos da pessoa ser o TNT que está trabalhando ali o psicológico de uma equipe, mas ele não está bem e chegar ao ponto de ir até o mundo. Sim, né? Não, um bom ponto aí, porque para trabalhar a própria liderança, às vezes ele é um bom gestor, mas, por exemplo, aquela coisa, ele tenta passar sempre um cara que é bom, assim, que não tenta blindar os problemas, aí o cara passa a ter uma competência que é, digamos, até psicológica, o cara tem que ser de ferro ali para a equipe, não deixar os problemas aparecerem, e acontece muito isso, o cara blindar os problemas externos para não chegar na equipe e ele acaba tendo uma sobrecarga muito, muito grande. Então, a forma disso não acontecer, acho que é tentar ser sempre transparente, porque aí ele acaba sentindo que a equipe, ele passa a responsabilidade para a equipe. Quanto mais ele segura essa liderança e gerência para dentro de si, mais ele blinda a sua equipe de sofrer, mas também ele está causando um estresse nele mesmo que depois pode explodir e virar algo muito pior. Então ele deve tentar ser sempre transparente com a equipe que ele está trabalhando, para essa equipe saber o que está acontecendo desde o começo. Mas ao mesmo tempo é um dilema, porque ele passando tudo para a equipe, ele não está blindando a equipe. E aí tem, por exemplo, no desenvolvimento ágil, tem o papel do Scrum Master, que é justamente resolver os problemas da equipe e impedir que ruídos entrem no processo. Quando você está no ciclo de entrega, ele tenta blindar, mas cada vez que ele está blindando, ele está sendo... Ele tá realmente deixando de chegar na pessoa e está carregando para si. Então, isso acaba acumulando e atingindo. A gente tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo. Gustavo, tem como você mandar de novo, por favor? Piscou aqui e saiu. Israel Gonçalves. Obrigada, Israel, pela participação. E a gente precisa... Ai, tá sumindo a pergunta. Manda de novo, Gustavo. Não, eu vi. Quais são as qualidades que precisa para liderar? Então, como eu tinha falado aqui, é diferente ter as qualidades de liderança e as qualidades de gestão, de gerência. Então, é bem legal primeiro ver isso. Eu acreditava, quando eu estava na minha carreira, que eu queria ser gerente de projetos e era apaixonado por isso. Falei, não, lá pensando nisso como se fosse um ideal de vida, de ser gerente. Só que eu me evoluí tecnicamente nessa parte de processos e vi que eu não preciso realmente ser um gestor para poder ter liderança. E aí eu posso influenciar pessoas de outra forma. Então, eu acho que a qualidade principal é você saber diferenciar, né? Não pensar que eu vou ser líder se eu for gerente. E eu acho que a qualidade é influenciar, saber ouvir, né, o principal, porque você, um cara que é líder, ele não só passa seus ideais e consegue contaminar isso, mas o principal é ele ouvir os diferentes pontos de vistas e conseguir seguir um bem comum, assim. Então, ele é muito de, não dar recado, mas ele carrega opiniões para poder ser repassado e multiplicar essa ideia. Então, essa parte de ouvir, também a parte de amadurecimento, né? Acho que quanto mais experiência você tem em empresas, não precisa ser como gerente, quanto mais equipes que você enfrentar e passar, você vai ter um amadurecimento para poder exercer essa liderança. E muitas vezes, justamente, quando você começar a passar por várias equipes, e se você começar a ser naturalmente a pessoa que centraliza as decisões e que influencia, isso não existe, como eu falei, não tem nenhum cargo, ninguém vai falar assim, a partir de agora você ganhou uma medalha de líder. Isso é sutil, você vai começar a perceber
que isso está nas pequenas coisas e você não tem que fazer com que outros sintam que estão sendo liderados, assim, digamos, de que agora só porque a gente confia mais nele, agora ele se acha, ele vai ser o líder, porque a responsabilidade aumenta bastante e essa característica de ouvir e de começar a ver acima um pouco do projeto, eu acho que é bem importante para você começar a exercer essa liderança e perceber se está exercendo ou se quer exercer ou não, que também não é para... Não tem problema não ser. É só uma questão de papéis, mas é legal, igual como eu disse, qualquer pessoa pode ser, até pessoas que não estão diretamente relacionadas ao projeto, de ser líderes naturais. Então, é uma experiência muito boa você tentar exercer de alguma forma. E se você vê que é algo pesado, ou que é algo que... E se tem uma outra pessoa que você está na equipe, naquele contexto, e que ela é a que naturalmente surge como líder, para que você vai tentar roubar essa liderança. É assim que as guerras acontecem, o líder tentar querer ser o único líder. Eu, pelo menos, sempre vejo vários vídeos, assim, apitando no meu YouTube, nas redes sociais, tipo, como ser um bom líder, 9 técnicas, 9 dicas para ser um bom líder. Você acha que isso vale a pena? Tipo, pessoa sentar, ficar estudando, vendo esses vídeos? Então, eu acho que vale, mas tem muita gente, né, que faz, até engraçado, assim, muita gente que oferece esse tipo de curso, de tutorial e de coisa, e eles são líderes em ensinarem a ser líderes. Então, eles são apenas... eles dão apenas aulas, assim, muitas vezes não passou pelo processo de ser realmente, de ter exercido essa influência. Então, assim, tem que tomar cuidado, mas eu acho importante porque ela tem muita gente que acaba ficando viciado no processo, nas empresas que trabalham, de como ela funciona. E aí a pessoa acaba seguindo e ela não, às vezes, conhece o potencial que ela tem de liderança. Então, se ela entra numa empresa em que ela é definida como uma posição X, e aí tem um gerente que geralmente vai ser o líder ali e tal, então você não teve a oportunidade de seguir e você acaba se deixando levar. Então, se você é alguém mais tímido, mas que tem uma grande capacidade tem boas ideias e tudo, você tem que quebrar isso. Então, esses cursos, para mim, são muito... Dá para tirar dá para se obter vantagem dele pegando essa parte de oratória, né, de você se apresentar, como isso é bem importante. E aí eu fiz o mesmo quando eu estava na Globo.com, de curso, digamos, a sessão de você conseguir apresentar e falar em grupo e tal. Então, assim, né, para você exercer essa liderança, você tem que falar bem, você tem que saber se expressar bem, tem que ter tranquilidade. Então, esses cursos trabalham bastante isso. E se você não tem, e às vezes você não sabe o que está faltando para você exercer liderança, talvez seja legal fazer sim, para você adquirir essas competências. Israel, a gente respondeu aí sua pergunta. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, pode mandar, a gente vai respondendo aqui. Mais uma pergunta do Isaí, desculpa se eu pronunciei seu nome errado. Você usa OKR no processo de gerenciamento de metas? Não, eu faço OKR, falou? Então, eu na verdade, pela experiência, como eu disse, eu tive uma época em que eu tive bastante envolvimento com a parte de gestão de projeto, de querer me tornar um gerente de projetos, estudar o PMBOK e tal, e agora, na parte de metas e na parte de gerenciamento, atualmente, eu trabalho com desenvolvimento ágil, então eu não faço diagramas, e quando eu vou desenvolver o projeto não tem diagrama de classes, eu não trabalho com essas metodologias. Não estou dizendo que é bom nem ruim aqui isso é polêmico um pouco até, mas a experiência com Scrum e desenvolvimento ágil
me fez ver uma forma mais, digamos, interativa de conseguir traçar metas e trabalhar com projetos. E isso, eu amadureci com isso, acho que foi grande influência trabalhando lá na Globo.com, que mesmo que é uma empresa muito grande, tinha projetos bem complexos, a gente só trabalhava com post-it. E era isso, as metas eram definidas no backlog, e aí tinha ciclos iterativos para poder definir o que iria entregar em 2 semanas, mas não queria entregar em meses. Então, assim, o gerenciamento de metas, de projeto, de escopo, era todo baseado na simplicidade, sem documentação. Eu também tive experiência trabalhando em empresa em que a gente fazia, né, todos os requisitos do projeto, tudo descrito em um documento de muitas páginas e que, no final das contas, ninguém lia. Então, a experiência que eu tive na Globo.com foi muito bom para poder digamos, ter uma forma mais ágil de lidar com os projetos, e até isso te choca muito, porque saindo de lá, eu voltei a trabalhar na empresa que era, digamos, que seguia mais processos, e aí fica muito difícil, você vê o quanto que processos de gestão, processos de metas e de definição de projetos são muitas vezes um canhão para poder matar uma formiga. E aí o desenvolvimento ágil prega isso, menos documentação, mais interação, e aí essa forma mais dinâmica de trabalhar foi a que mais me atraiu e vem dado certo. E eu vejo também, né, que as empresas estão caminhando bastante por esse caminho, as startups, dificilmente uma startup trabalha com processos e requisitos totalmente definidos. Então, trabalhar assim com metas, aceitando que as metas mudam e que o planejamento tem que ser a curto prazo, é o que está, digamos, na veia agora. Eu não estou conseguindo tirar da minha veia. O Rafael Muita mandou aqui também, acho que tem uma frase, não exatamente uma pergunta. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Sim, ele tem bastante influência em fazer a motivação dos outros. É aquilo que a gente falou até, né? Ele precisa, muitas vezes, nem estando motivado, passar essa motivação. Então, ele tem que despertar a vontade de fazer nos outros, sem necessariamente mandar. Porque justamente quando tem algo autoritário, ou algo que diz que tem que fazer sem mostrar o valor, as pessoas fazem sem realmente estarem determinadas a fazer o melhor. E hoje, atualmente, a gente quer que cada um faça o seu melhor e que entenda as falhas, os erros, mas que sempre desperte o outro a evolução e a vontade de fazer. Eu vi um comentário aí também falando dos OKRs. Sim, tem muitas empresas que usam, mesmo empresas que usam desenvolvimento ágil, mas ela muitas vezes você muitas vezes vira escravo desse processo. As 2 últimas empresas que eu trabalhei, o OKR, por exemplo, definia bônus, a meta do projeto. Então, assim, a gente ganhava bônus de acordo com os OKRs, e a gente planejava os OKRs no início do semestre, e aí chegava no final, a gente tinha notas duvidosas sobre performance, em que a gente consegue muitas vezes cumprir o que precisou ser feito e com maestria, mas que não tinha sido planejado no OKR. Assim, a gente fez um caminho diferente e no final das contas foi melhor do que ter seguido o OKR. O problema não é o OKR, eu acho ele legal. O problema é porque ele acaba desvirtuando um pouco a flexibilidade do processo e das entregas. Então, se a IBM, Google, provavelmente, pode ser que eles são mais maduros e consigam utilizar o OKR de forma eficiente. Mas os exemplos que eu tive não foram legais, mas também eu peguei empresas que estavam começando a adotar o OKR e eu peguei empresas que estavam adotando o OKR há mais tempo. E isso era proporcional. O que adotava melhor e usava o OKR de uma maneira legal, em que aceitava as mudanças, a renegociação e tal, isso foi com empresas que usavam há mais tempo. Então, sim, você tem razão. É algo que pode ser legal usar como meta em empresas maiores,
mas só não pode ser desvirtuado e ficar como um contrato totalmente definido, que inclusive afeta seu bônus, afeta seu salário se você não cumpre aquilo que foi no começo. E mesmo tendo um sucesso no projeto. A gente falou que existem, né, falou um tempinho atrás, essas vídeos, técnicas de liderança. E tem vários outros também técnicas de motivação, de dinâmicas, de grupo. Assim, você acha que isso é uma coisa válida? Eu já li alguns umas coisas assim. Sim, pois é, motivação é mais complicado, né? Como eu disse sobre ser líder, tem essas qualidades que os cursos podem ensinar, que não necessariamente vai garantir, mas vai te ajudar, por exemplo, você falar melhor, você se apresentar em grupo. Agora, a motivação é algo complicado em relação à motivação em geral, porque, por exemplo, eu tenho motivação para um projeto, posso não ter para outro. Aí não quer dizer que eu não tenha motivação. Então a motivação está muito pelo fim, assim, o que é para motivar para quê? E, assim, eu sou motivado por propósito. Se uma coisa tem um propósito legal, pode ser o propósito que for, nem que seja o propósito de eu ter meu salário no fim do mês, mas o propósito maior de você acreditar naquele produto e achar que você fazendo uma coisa legal, inovando e melhorando, você vai ter um retorno. E aí, mas faz parte a gente não ter motivação também, igual é comum você fazer um curso na faculdade e ter matérias que você não gosta, mas nem por isso você não deixa de gostar do curso, mas sempre vai ter aquela matéria ali que você pode não estar motivado com ela. Mas aí eu acho os cursos seria mais complicado e a gente até sai um pouquinho de metodologia, porque motivação a gente vai cair no lado psicológico da pessoa. Então, pode ser que seja válido pelo fato de te mostrar uma motivação final, digamos assim, mas motivação para o projeto, para situação, eu acho que pode ser desnecessário, porque a motivação sua, se você não está tendo motivação em algum momento por alguma coisa, pode ser que seja normal, pode ser que seja aquele momento, pode ser que essa motivação volte à medida que você trabalhe com uma coisa que realmente você goste. E já aconteceu isso comigo, de estar envolvido num projeto, depois me colocam em outro projeto que eu não estou muito motivado. E é complicado, porque para uma empresa conseguir botar todo mundo para trabalhar no que ela está motivada, é difícil. E aí, às vezes, você tem que trabalhar em uma coisa que você não quer, e aí você perde um pouco essa motivação. Um membro desmotivado na equipe, ele consegue atrapalhar todo o resto da equipe, a motivação de todo o resto do pessoal da equipe? Consegue e... Então, como eu dizendo, por exemplo, e aí é nem que dá para poder pegar essa pessoa como desmotivada, como sendo um problema para a equipe, que muitas vezes é tratado. Na verdade, ela pode estar desmotivada por estar num projeto que ela não gosta, por exemplo. Já aconteceu comigo, de eu estar num projeto que eu não estava achando legal. E outra coisa principal, eu não estava gostando do caminho que o projeto estava caminhando, e aí eu acabei atrapalhando a equipe. Mas o que aconteceu nesse caso foi que eu tinha uma opinião diferente e a equipe tinha um outro caminho, a gente tinha divergências em relação, rola muito isso, de ter, se uma equipe entra em consenso sobre a decisão, às vezes tem uma pessoa que não entra em consenso, e aí essa pessoa acaba virando o que desmotiva, digamos assim. Então, assim, tem que primeiro identificar se a pessoa está desmotivada por problemas, digamos, pessoal, então ela acaba afetando negativamente os outros em volta, porque sempre rola aquela coisa, né, quando você tá junto, vamos lá, e aí uma pessoa desmotivada, ela puxa para baixo a equipe, mas é também necessário ter alguém que não que seja desmotivado, mas é necessário ter alguém com uma visão diferente para agregar e não atrapalhar. Mas, assim, em termos de motivação da pessoa ficar sempre, né, ali, motivação mesmo, do significado mais essencial da coisa. Pô, nossa, não tá legal e tal, sempre reclamando, fica
bem ruim, puxa a equipe, mas o legal é justamente ter essa liberdade de poder entender o que está acontecendo, não julgar essa pessoa. É um problema pessoal, ela quer estar ali de verdade, tem que entender os anseios dela. E aí tentar puxar ela para cima, de mostrar, não é assim, a gente vai conseguir e ser positivo. E aí, quando uma pessoa, né, com ali, líder da equipe, identifica que tem uma desmotivada ali na equipe, o que fazer nesse momento? Deixa ela ou vai atrás, vai conversar? É importante essa pessoa, justamente por ter uma experiência de liderança, e o que acontece muito é que se a pessoa é naturalmente o líder, a pessoa desmotivada vai confiar nela para poder falar dessa desmotivação. Caso contrário, a outra pessoa, percebendo ou não, ela pode tentar justamente entender o fator que está acontecendo, mas sempre também não ficar essa coisa entre o líder e a pessoa. Tem que tentar fazer essa pessoa se sentir confortável e confiante disso envolver a equipe e não ficar só entre os dois. Aí gera também polui um pouco. Então, assim, o líder tem esse papel e naturalmente é para quem a pessoa vai falar e depois é tentar uma forma de exteriorizar isso. E sempre tentar entender a pessoa sem julgar, assim. A experiência que eu tive, já tive experiência com gerentes que não entenderam o lado humano da situação e tal. Isso é bem ruim, porque a gente está vivendo muito um momento em que é uma quebra total essa ideia de que um funcionário de uma empresa, principalmente de tecnologia, é um recurso, né? E então, tratá-lo como um recurso, isso aconteceu muito, agora eu acho que tá rolando uma revolução aí, até assim, há um tempo atrás eu vi na capa de uma revista de negócios, assim, falando a crise dos gerentes, assim, de líderes, porque eles precisam conquistar essa liderança. Então, ele não consegue mais impor, controlar a pessoa como recurso, de tipo, esse é um recurso X e ele vai produzir tanto por mês. Então, assim, tem que se atentar a essas questões menos palpáveis que tem em relação a quem trabalha com ele para poder tentar puxar essa motivação. Então, o líder acaba virando um cara que é também o brother, assim, eu tenho um exemplo bom disso quando eu mudei para o Rio de Janeiro, foi muito difícil a mudança, então, assim, era difícil a empresa esperar de que alguém está mudando para um outro estado, se adaptando, né, resolva todos os problemas assim. Então, eu tinha um Scrum Master que saiu da esfera de me ajudando lá na equipe, tentando fazer com que eu me adapte bem, mas eu precisava alugar um apartamento, aí ele, por exemplo, me ajudou com um advogado para poder ver as questões, que era um irmão dele, então, assim, eu acabei me envolvendo, a gente acaba se envolvendo socialmente também com essa pessoa, porque ele tem que entender seus anseios. Tem dia que você não tá legal, você brigou com a mulher, ou você tem problema com o filho, você não dormiu por causa do seu filho, aí, tipo, no outro dia você tem que estar lá, e o projeto tá atrasado. Então é bem complicado essas questões. Justamente é o que a pessoa deve se fazer essa pergunta, porque o líder ele acaba carregando para ele esses problemas. Tem problemas que não chegam no restante da equipe, que só o líder fica sabendo, e ele tem que ter, né, uma boa cabeça para poder absorver todas as reclamações e coisas que acontecem, além da diretoria, né? Se alguém é líder ou gerente ali, ser um gerente líder, ele acaba tendo também responsabilidade que está acima e fora da equipe, que é justamente renegociar prazos, essa coisa. Então a pessoa acaba sendo um carregador de peso dos dois lados. Então ele é espremido tanto pela equipe quanto pela gestão que tá querendo que aquele projeto saia de uma vez mais rápido, mais barato e com menos recursos possíveis. A gente tem mais uma perguntinha aqui, depois a gente vai para o nosso próximo tema. Você usa algum framework de workflow para gerenciar e organizar projetos e tarefas? Se sim, qual? Olha, o que eu estou usando bastante e que tem muito a ver com o Scrum, a ideia do Scrum de desenvolvimento ágil, é o Trello. O Trello é meu. E o Trello não é só de gerenciamento de projetos e tal, é de gestão da vida. Tipo,
eu faço, porque ele é o que mais se assemelha à ideia do quadro do Scrum. Eu também uso quadro, que é você comprar uma lousa e fazer 3 colunas, tipo, to do, I'm doing, done, aí você, né, em progresso, o que precisa ser feito e o que foi concluído. Aí você vai, anota no papelzinho, vai colocando o livro e vai gerenciando. Aí o Trello é meio que isso de forma eletrônica, então ele de uma forma fácil você consegue fazer isso, e eu estou trabalhando até com equipes remotas em projetos que eu venho trabalhando em paralelo dessa forma, de conseguindo envolver mais pessoas no projeto e conseguir ali se organizar. Aí esse workflow do Trello, né, que é mais essa parte de gestão, aí o workflow dele é legal porque ele integra com várias ferramentas. Ele, por exemplo, eu uso o GitHub como desenvolvimento. Então, o Trello você consegue conectar com o GitHub para saber o andamento das tarefas. Então, você consegue usar várias formas de integrar novos serviços no Trello para saber como que está o status de algo que está acontecendo externamente. Então, assim, ultimamente eu estou usando muito isso, uma ferramenta que liga com outra e está tendo essa integração muito grande. Tem um Zapier também, que é justamente para o workflow. Você cria conexões entre ferramentas para poder criar novos workflows. Então, tipo, quando alguém concluir alguma tarefa no Trello, me manda um e-mail e avise a gestão. Então, você consegue criar diferentes serviços, chama Zapier. É bem legal, e aí as possibilidades são muito grandes, assim, então não tem como eu nem exemplificar muito. Lá tem todos os serviços, assim, e aí você vai criando, quando acontecer um nesse, dispara esse. Então você consegue, através de APIs, conectar entre eles. Agora, para gestão mesmo, é o Trello sem dúvida. E o bom e velho quadro na sua parede para você testar com você mesmo esse processo. Eu adoro o quadro na parede. Adoro pois é, o bom e velho papel. Até um amigo meu na Globo.com queria uma vez fazer uma app em que você tirava a foto do quadro e ele transformava. Eu falei, mas aí perde a graça. E é engraçado, que aí justamente a gente quer formas de agilizar, porque quando você coloca na parede, aí você trabalha com uma coisa que é digital, aí, tava lá na parede aquela tarefa, aí você no digital tá de outro jeito. Então, assim, a parede ainda não integra com o serviço. Mas é legal ali para você ter uma visão, e a gente, no tempo que eu trabalhei na Globo.com, era sempre no quadro, um quadro gigante, que tomava a parede toda, e aí a equipe era gerenciada por ali. E aí, realmente, no final das reuniões, o que a gente fazia era tirar uma foto. O estado do projeto era uma foto de celular do quadro. Então, essas ferramentas, apesar de parecer old school, são bem eficientes. E o bom velho quadro resolve muita coisa. Você ter essa visão brainstorm, sem burocracia de ter que cadastrar no projeto ou definir tudo certinho e tal. Mudando um pouquinho só de assunto. Vamos falar de microgerenciamento, e esse tema, assim, eu vou deixar você falar, não vou fazer muita pergunta, não. Esse tema até eu insisti em falar. Quando ela me convidou para falar de liderança, foi a primeira coisa que veio em mente, porque é uma coisa que eu tenho visto em algumas empresas e algumas experiências que eu tive, e foi até motivo para eu desmotivar e procurar por novas oportunidades. O microgerenciamento é um dos maiores causadores de estresse e que afeta essa motivação e liderança. Ela é um tipo de gestão em que o gerente tem de estar sempre a par do que está acontecendo no projeto de forma demasiada. Ou seja, o nome já diz, é um microgerenciamento. O cara está sempre te gerenciando, praticamente está atrás de você e pergunta, e aí? Ele te fala, faça uma coisa. Aí ele não espera muito para poder saber qual o progresso da coisa. Ele gosta muito de trabalhar com porcentagem, né? Tipo, quantos por cento está o projeto? E aí, falando de gestão, falando de desenvolvimento ágil, dessa coisa de trabalhar com Scrum, de quadro e disso, é onde
não encaixa os dois ideais, porque o Scrum tem isso de iterações, você já dá um progresso seu durante o dia, então, assim, todas as empresas que eu trabalhei com desenvolvimento ágil, tinha o daily meeting de 15 minutos, stand-up meeting, que falam também porque você fica em pé, então você fala 15 minutos o que você fez, o que você vai fazer, aí passa as tarefas sim ou não, fala das dificuldades que você encontrou, mas o microgerenciamento é muito mais, pede muito mais do que um simples status diário. Ele pede uma porcentagem, um progresso, assim, tipo, computando ali, passei 1%, passei 2%. E aí é engraçado, porque muitas vezes o desenvolvimento de qualquer tarefa e de demanda que você está fazendo para um projeto não é linear. Se você dá o prazo... E aí é um grande problema de empresas que dão prazos em dias. Você fala, o projeto vai durar 5 dias. Aí a tarefa vai durar 5 dias. Aí, né, se você passa um dia, o que você espera? Que aí vai durar 4. Passa um dia, vai durar 3. Mas a contagem não é linear assim. E não quer dizer que a tarefa dura 5 dias, que um dia eu progredi 25% da tarefa. Ela não funciona de forma linear e às vezes o escopo aumenta por ter surgido coisas que quando você vai desenvolvendo, você vai vendo problemas e às vezes escala também. Às vezes o problema vira muito maior, aí você fala, não, essa tarefa é muito maior, e aí você perde essa capacidade de renegociação. O microgerenciamento, ele pegando esse progresso de parte a parte, ele gera ruído na equipe de forma desnecessária e ele dá uma ideia de produtividade que é falsa. Não é porque nada garante que porque alguém que é o porta-voz do projeto tá sabendo de cada minuto do que está acontecendo, quer dizer que ele está com controle, quer dizer que o projeto está on track, está no tempo certo e está certinho. Então, esse tipo de gestão é um dos maiores motivos causadores da desmotivação, porque alguém que está trabalhando motivado e que quer explorar a sua criatividade, ele acaba impedido, porque o microgerenciamento faz com que as decisões sejam tomadas pelo gerente, sempre. Porque você sempre está avisando do que está acontecendo. Então, ele, meu Deus, aconteceu isso, então vamos fazer tal coisa. Então, para mim, o importante, e que é oposto ao microgerenciamento, você precisa saber do input e do output. O que aconteceu no meio ali, o gerente não tem que se preocupar. E, quer dizer, ele pode se preocupar, mas é uma coisa que ele tem que ter uma confiança suficiente na equipe para a equipe adotar a solução que está naquele meio. E a equipe não gosta de ser interrompida. E por isso mesmo o Scrum prega que o Scrum Master fica protegendo a equipe e durante uma interação para a entrega do projeto, essa interação de uma semana, geralmente, é suficiente para isolar essa equipe, ela não ficar dando progresso e ela ter uma entrega no final disso, baseado nessa confiança de que durante esse tempo eles vão tentar arrumar uma solução. Muitas vezes a solução não é uma solução boa ou que atingiu o projeto, mas não quer dizer que ele, olhando cada segundo do que estava acontecendo, o projeto iria tomar um rumo melhor, entendeu? Esse tipo de blindagem e dar liberdade para as pessoas trabalharem é essencial, porque nosso trabalho de desenvolvimento, trabalho de engenharia de software, de TI, hoje não é mais um trabalho algorítmico e matemático, é arte também, virou algo que você conseguir soluções para os problemas, muitas vezes envolve quase nada de código, envolve só de você resolver questões entre equipes, conversas, e às vezes a solução é só uma conversa. Então, você ter um microgerenciamento e botar em porcentagem é algo que é desesperador e não funciona. No final das contas, não tem como, na prática, você conseguir fazer esse tipo de medição, porque, como eu já disse, ela não é linear. Então, essa medição linear é bastante complicada. E tem muita gente com várias teorias de como medir velocidade de uma equipe de Scrum, e sempre é polêmico e sempre tem discordâncias. É complicado. Para mim, falar em produtividade, velocidade de equipe e tal, é algo bem assim, não tangível. É lógico que dá para poder fazer, medir, mas isso acaba virando uma coisa que é escrita em pedra e visto como uma coisa ruim. Nós temos que melhorar a velocidade, e aí acaba sendo que o microgerenciamento tenta fazer isso. Vamos fazer o microgerenciamento porque se não estiver indo bem, a gente... Mas precisa primeiro ver o ciclo, o que vai acontecer antes de tentar sair
indo para todos os caminhos. E aí acaba que o microgerenciamento pode levar a desmotivação também, né? Pessoal, tivemos um problema na conexão da transmissão ao vivo e ficou difícil retomar, então a gente vai encerrar por aqui. A gente conseguiu falar bastante de todos os assuntos que a gente tinha proposto a falar, foi muito legal. Fico muito feliz de poder compartilhar experiências relacionadas a esse tema que é tão polêmico e tão divergente, depende basicamente de muitas variáveis em relação a empresas e culturas. Então agradeço a Bárbara aí pelo convite. E se quiserem saber mais sobre o assunto e outros assuntos relacionados a desenvolvimento, eu tenho um blog, se chama alexandremagno.net. Então basta acessar lá, lá também tem meus contatos, se quiser entrar em contato para falar de qualquer coisa e compartilhar experiências em relação a esse assunto e assuntos relacionados a desenvolvimento e carreira. Eu também tenho um projeto que se chama gitpay.me, em que quem é desenvolvedor e se interessa em aprender a pegar experiência trabalhando em projetos para diferentes empresas, se inscreva lá e aí clientes que precisam de demandas e resoluções para seu projeto, quando contactados, ele chega até você que está inscrito e aí você pode pegar diferentes projetos. É uma forma de desenvolvimento freelancer, remoto e distribuído sem preocupação. Aí você pode pegar o projeto que mais te agrade. Então basta se inscrever lá, gitpay.me, gitpay.me. E é isso, eu agradeço e uma boa noite.